Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem muita gente que vive na igreja, mas ele não crê na palavra? Ele não sabe o que é a profecia, não crê em profecia, não sabe o que significa ser um pastor ou um profeta, então ele está dentro da igreja, mas ele crê em feitiçaria, mas ele não crê em profecia. Ele crê na inveja, mas ele não crê em ressentimento. Ele nega, ele vive, esse tipo de pessoa ele vive na negação, na vitimização e na murmuração. Ele não consegue sair desse estágio. Por quê? Porque justamente ele não crê na palavra. Ele não sabe como funciona. Ele não é convencido nem daquilo que ele vê. Então Deus diz: profetiza, filho do homem, profetiza contra Israel. E ai daqueles que apacentam a si mesmo. Então você acredita que isso está só na igreja que Deus está ensinando? Não, Deus está ensinando isso dentro da sua casa. Então, se você tem pais que têm dons espirituais e não quer saber de Deus, é você que vai cair em relacionamentos ruins. Se você tem pais que não crê na palavra, é ele que profetiza coisa ruim na sua vida e você vive justamente aquilo que seus pais falam. E você ignorando o que Deus pode fazer. Deus explica isso. Quer dizer, os pais, ele não é convencido nem do que está vendo. Ele está vendo, mas não está entendendo. Então, ele é apenas uma boa pessoa, uma maravilha de pessoa só para o mundo, para as pessoas da rua. Ele usa a palavra da falsidade naturalmente. E para ele isso não tem consequência nenhuma. Então quem é assim, ele não consegue nem ser convencido da palavra, nem ser convencido da própria visão, porque só ele se dá razão. E Deus explica isso. Então, existe dois tipos de profeta na Bíblia que Deus explica. E um pastor, você tem que entender o que significa ser um pastor. Um pastor, ele pastoreia as suas ovelhas. Então, os pais, ele tem que pastorear os seus filhos. Quer dizer, pastorear quer dizer ensinar, aconselhar. É uma pessoa que ela dá conselhos, ela ensina as coisas. Já o profeta, não. O profeta, ele tem uma palavra de dureza. O profeta, ele tem um sentido com a palavra. Então, você tem que saber qual é a diferença das coisas. Porque nem todo profeta, ele tem a unção de Deus. E ele não consegue ensinar. Nem todo profeta, ele é mestre. Mas todo mestre, ele é um profeta. Então, quando você não sabe o que significa ser um pastor, a maioria não crê na palavra. A maioria das pessoas não crê naquilo que fala. Ela não é convencida, ela vive o que fala, mas ela justifica o que vive para dar razão e sentido àquilo que ele já vive. Então, todo pai, toda pessoa na terra que ele caiu em relacionamentos ruins, ou que ele vê que ele tem condições de ter uma vida melhor e ele tem uma vida estagnada, é porque ele tem pais com dons e eles conhecem do assunto. Então, quer dizer, se eu tenho pais que ele só fala mal de mim, me rebaixa, me humilha, me compara, como a minha vida vai sair do lugar se eu não quero saber? Se eu não quero entender? Então Deus explica isso. O filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Então Deus não está falando só da igreja. Deus está falando é dentro de casa. É como é dentro de casa de pessoas que creem em Deus, mas ignora a palavra. Então ele usa a palavra por modo de... Quando você ouve falar assim sobre maldição, as pessoas ignoram muito quando se fala em maldição. Ah, na minha vida não tem maldição. Mas ele usa a palavra com a maldição, ele faz um mau uso da palavra. Ele não sabe ensinar, ele não tem paciência para ensinar, ele faz mau uso da palavra, ele não crê nem no que está vendo, por isso ele vive uma insatisfação na vida pessoal dele.
na casa dele. Ele já vive de aparência. Ele já vive como um sepulcro, porque ele tem dons espirituais. Mas é justamente na palavra que ele não crê. Então ele crê na feitiçaria, mas ele não crê na inveja. Ele crê em qualquer coisa, mas ele não crê na palavra. E ele vive a palavra. Mas quando ele vê o que ele vive, ele está justificando e condenando as pessoas. Por que que é assim? Deus explica por que que é assim. Porque essas pessoas são assim? Porque elas apacentam a si mesmo. Então hoje em dia você tem que entender por que é que tem tanta gente que não crê em Deus, mesmo estando dentro da igreja. Porque tem pastores que está dentro da igreja, mas ele não quer que ninguém ensine a palavra dentro da igreja dele como se deve ser ensinado. Ele não quer que fale sobre o pecado dentro da própria igreja. Ele usa a palavra de Deus, mas ele não quer que pregue sobre demônio, expulsar demônio. Ele não quer se aprofundar no espiritual, porque ele vive por ele vive de vantagem. Ele usa a palavra de Deus para a igreja dele, ele só prega somente prosperidade. Então quem está de fora vê a enrolação, naturaliza tudo, sabe da enrolação da vida dos pastores. Então quem está de fora não quer Deus. E Deus diz que vai vir um castigo para a vida dessas pessoas. Mas se ela não crê na palavra, como ela vai querer ensinar sobre pecado? Como é que essa pessoa crê no pecado se ela não cumpre a palavra? Se ela desconhece sobre o assunto, se ela usa a palavra de benefício próprio. Então Deus explica como é as consequências da vida dos pais na vida dos filhos. Então todo esse tipo de pessoas que são assim, que é justamente por ver os pastores errados, é que muita gente não crê em Deus, porque diz, está dentro da igreja fazendo errado, porque Deus não existe. Por que é que Deus não castiga? Essa é a visão do ímpio, da pessoa que vive no mundo, né? Quer dizer, tá dentro da igreja e tá pecando, tá julgando, tá fornicando, tá atraindo dentro da igreja, porque Deus não existe. Então as pessoas querem uma razão para dar uma satisfação à vida que ela já vive, porque ela vê, ela só não entende o que ela vê. Ela não é convencida da própria visão. Porque Deus explica. Só eu convenço o homem da palavra. Só eu ensino, só eu exorto, só eu. Só é o verdadeiro Deus que faz isso. Então quem não crê em Deus, ele prefere uma religião. Porque ele diz, ali eu aprendo melhor. Ali eu sei melhor, porque ele pode ser ele. Ele não quer ser exortado, ele não quer ser confrontado. Ele não quer esse Deus que diga que eu tenho culpa de nada. Entende? Então é mais fácil crer em qualquer religião para dar razão e sentido àquilo que você já vive. Mas se você vive uma vida disfuncional dentro do seu lar, uma vida estagnada, com os filhos, que você cai em relacionamentos ruins, ou seus filhos, você vê que os seus filhos têm uma dificuldade de lhe obedecer, ele ignora o que você fala, você tenta ensinar e os seus filhos não querem aprender, você percebe que aí já há uma maldição. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, quando fala em maldição, você diz assim, mas eu não creio em maldição, não há maldição nenhuma na minha vida. A maldição existe, uma má dicção. É uma má disfunção. É você perceber que existe 3, 4 pessoas numa casa, mas cada um vive pela sua razão. Ninguém não tá nem aí para o outro. Então Deus explica que eles apacentam a si mesmo. Não é que a mãe ou o pai não esteja vendo. Porque eu já cheguei numa casa que a mãe estava se tremendo de raiva do filho. Com raiva do filho. E o que é que ela dizia com aquele filho? Só dizia, eu tô aqui que não aguento olhar para esse menino, o menino me obedece, não me ajuda, não faz nada, mas ela não ensina, entende? Ela tá sofrendo porque o filho não faz o que ela quer, mas ela não tem comunicação com o filho, ela não ensina, ela dá as coisas. Como aquele filho vai ensinar, vai ter amor pela mãe? Não existe isso. Então a mãe, por viver pela visão, vai chamar o filho de preguiçoso. Você não vai dar para nada, menino preguiçoso, vai dar para maloqueiro. É o mais que eu já vi no mundo. É os pais viver o que fala e não entender o que vive.
julgar, chamar o filho de preguiçoso, de maloqueiro e depois de tirar o filho da cadeia. E quando você vai dizer que ele vive o que fala, ele não crê. Por que ele não crê? Porque ele não quer mudar. Como quer mudar? Se ele dá razão a ele. Se o sentido da vida dele só quem tem razão a ele. Então, justamente quem usa a palavra com falsidade, ele sabe que ele fala mal de todo mundo, ele sabe que vive julgando, ele sabe que faz tudo errado. Como ele vai querer ver o cenário da vida dele de forma correta? Ninguém é tão cego que não tenha visão que vive ganhando e perdendo. Todas as pessoas, até eu ter a visão que eu vivia ganhando e perdendo, eu vi muita gente falar em viver ganhando e perdendo, mas via muita gente andando no feiticeiro e andando na igreja, sabendo que vivia ganhando e perdendo. Ele não é convencido da própria visão. Ele quer se dar razão. Ele busca a Deus só para que Deus ajude ele a ganhar mais, para ele pecar mais. Mas ele não sabe como funciona a palavra. Então, existe 2 tipos de profeta que Deus explica. O profeta de missão, é aquela pessoa, e um profeta de chamado. Quando Deus tira uma pessoa do pecado, exorta, cura interiormente para ensinar as consequências do pecado. A pessoa viveu nas trevas. A pessoa vivia no pecado. Então, Deus vai fazer bom uso daquela pessoa, porque vai ensinar a ela o caminho das trevas que ela andou. Já o profeta, que ele nasceu debaixo de pais que ensinou a ele, como Samuel, que Ana criou Samuel para ser um profeta, ele já cresceu aprendendo a palavra, aprendendo que as consequências da palavra, aprendendo sobre as coisas de Deus. Então, quem vive no mundo, que é o ímpio, ele não crê na palavra. Ele só faz dizer, eu sei que se eu julgar eu posso viver, aquilo vem para cima de mim. Mas quando ele está sofrendo algo que acontece com ele, ele diz que é da vontade de Deus, ou ele está botando a culpa nos outros. Ele nunca é convencido dos erros dele. Não é que ele não esteja vendo, é que ele não quer ouvir porque é que ele vive ganhando e perdendo. Ele não quer ouvir isso, eu vi na prática. Perde marido, vive doente, vive ganhando e perdendo, vive adoecendo, mas é como se a pessoa, ela não acreditasse que vai morrer. Sabe que vai morrer. Deus não bota onde ele quiser, ele quer saber só da vida dele na terra. Então, se teve problema com os pais, abandono de pais, o que ele passou lá, ele vai passar na casa dele. Mas ele não quer ver, porque ele tem amor ao pecado. Entende o que Deus explica? Se ele tem amor ao pecado, porque ele não crê em Deus. Ele só fala de Deus. E Deus explica isso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele só apacenta a ele mesmo. Por ele viver apacentando a ele mesmo, ele só fala o benefício próprio. Você tem que entender como é que funciona isso. Se uma pessoa ela usa a palavra de falsidade, ela usa a palavra de mentira ao benefício próprio, jamais ela vai conseguir crer na palavra. Porque ela já tem a mentira como algo bom e o medo como algo bom. Então ele vai dizer, se eu sinto medo, é de Deus. A Bíblia não é verdadeira. Por que é que eu tenho que crer na palavra? Então ele fica tentando entender pela visão, olhando a vida dos pastores. Onde os pastores, eles não crê se ele não busca, se ele não jejua, se ele não paga o preço para aprender sobre o mundo espiritual, como ele vai querer que alguém pregue sobre pecado dentro da igreja dele? Sobre demônio, sobre espírito? Não, ele quer pregar sobre prosperidade. Cada um que busque o seu. Porque ele não quer? Porque ele não quer afugentar a ovelha. Ele quer aquele povo dentro da igreja, ele quer multidão de pessoas, ele quer dízimo. Ele não quer saber sobre pecado, não. Ele apacenta ele mesmo. É igualzinho como é na casa. Então, quem não anda na igreja, não busca saber sobre as coisas de Deus, como ele vai acreditar em Deus? Se vai ler a Bíblia e não entende. Se vai na igreja e não concorda com a visão do que ele vê. Que o povo está pregando heresia, está pregando mentira. Quer dizer, por isso Deus explica para você que tudo no mundo pode mudar, menos a palavra. Você pode ver que muda regras, muda doutrinas religiosas, muda sentido de vida, muda sistema, mas a palavra nunca vai mudar. Nunca. Deus diz, pode passar céus e terra, o mundo pode se acabar, a palavra não vai mudar.
As pessoas, elas vivem o que elas falam. Elas que não querem saber o que vivem. Então, é os filhos que vivem debaixo de maldição da vida, da palavra que os pais vivem falando, julgando, murmurando, se vitimizando dentro de casa. Não querem saber sobre Deus, querem saber de uma religião, mas sobre o Deus. Quem quer saber de Deus, quer saber o que Deus ensina. Como uma pessoa está dentro da igreja e não quer saber o que Deus ensina? Porque não crê. No inconsciente dele, ele já não crê. Ele não é convencido da palavra. Então, quando eu comecei a buscar a Deus, o que foi que eu mais ouvi? Foi as próprias pessoas que falavam o nome de Deus, não querer saber nada da Bíblia. Não querer saber, ainda dizer, eu oro, não vejo nada. Por isso vai pro feiticeiro. Porque na feitiçaria é mais fácil ver. Né? Por quê? Porque ele não se vê. Não é que ele não esteja vendo. Ele vive o que fala. E isso eu vi muito. Quantos pais de família, eles matam os filhos com a própria boca. Ele profetiza a vida do filho. Ele premune e diz. E depois diz que foi da vontade de Deus, que foi da permissão de Deus. Ele não sabe o que ele fala. E ele também não quer saber. E Deus explica isso. Por não querer saber, os filhos se prostituem, as noras adulteram. Entende o que Deus explica? O problema de geração, ele é passado. Então as pessoas dizem que creem em Deus, mas elas se sentem livres para viver pela carne, para viver pelas vontades. Por isso Deus diz que os filhos do homem profetizem contra os pastores. E os pastores apacentam-se a si mesmo. Então Deus não está falando apenas na igreja. Deus está falando dentro da casa. Então, para você ter essa visão, você já vê dentro da casa a dispersação que as pessoas têm, o desprezo que elas têm uma com a outra, como elas vivem de aparência, fingindo que vivem bem, se apegando em coisas do mundo. Elas não querem saber nem dos próprios filhos. E Deus explica, por isso trabalham mais. Elas dão razão a viver num sentido que elas querem viver. No sentido que elas querem viver. Elas não querem abrir mão de nada, nem pelos filhos. Entende o que Deus explica? Então, como é que ele vai ser convencido da palavra? Ele não aceita nem ouvir. Dizer que os filhos dele vivem o que ele fala? Não, não diga isso. Mas quando é com ele vai justificar. Ele vai apenas... Por isso Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, nem querem conhecer, nem querem saber, só querem se vitimizar. Essa é a visão deles. Essa vai ser a crença deles. Em Ezequiel 34, 2, Deus diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Então Deus não está falando apenas da igreja, está falando dos donos de casa, pais de família, que eles não conseguem ter comunicação, que eles não têm a palavra como maldição. Eles estão chamando os filhos de preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque não sabe ensinar, porque eles só sabem falar, se vitimizar, julgar, eles não têm paciência. Por que não têm paciência? Porque não creem em Deus. Entende o que Deus explica? Porque não crê em Deus, porque não quer pagar preço, porque não quer sair do pecado. Então, eles vão ver, vão ter que ver. Então, para eu não querer ver na vida dos meus filhos, é eu que tenho que querer buscar. Porque por mais que você diga, os pais, eles dizem crer em Deus, mas ele faz tudo o que Deus diz que não é para ele fazer e ele não quer saber de Bíblia. Eles não querem saber de Bíblia. Por isso a maioria não crê em Jesus. Ele está dentro da igreja, mas ele não aceita Jesus. Não, que eu não tenho que ser crente. Essa é a visão das pessoas que não sabem do espiritual. Eu não tenho que ser crente. Então Deus diz, não devem os pastores apacentar as suas ovelhas? Quer dizer, como eu sou uma mãe de família e eu vou estar o tempo todo dizendo com meus filhos, eu creio em Deus, eu creio que eu vivo, que eu falo,
Mas eu não tenho paciência de ensinar meus filhos. Por quê? Deus explica, porque não tem amor. E se não tem amor, a palavra vai ser de quê? De maldição. Eu vou proferir palavras de maldição na vida dos meus filhos. Eu vou chamar os meus filhos de preguiçoso. Esse menino não vai dar pra nada. Isso aí, ó, já tô vendo a vagabunda que vai ser. Tá achando ruim dentro da minha casa, vá pro mundo pra você ver como é melhor. Então ele fala coisa que os filhos não sabem nem o que é que ele tá falando, mas ele tá falando. Mas ele está profetizando, proferindo, porque ele não perde tempo com os filhos, eles já querem os filhos pronto e depois ele vai apenas justificar. Eu quis ensinar, foi você que não quis aprender, é você que não presta. Mas aonde existe excesso de pecado, você vai perceber que é justamente na falta de comunicação que os pais vão ter com os filhos. Por quê? Porque existe o excesso de pecado. Então você até tenta ensinar, como eu tentei ensinar os meus filhos. O meu filho mais velho, né? Quando eu vivia trabalhando. Eu tentei ensinar, mas eu via uma falta de razão tão grande nele de querer aprender. Eu só não entendia a razão daquilo. Como assim? Eu quero ensinar o meu filho a multiplicar o dinheiro, o que é vender, o que é trocar, o que é receber, como é o sistema do mundo. Eu vou levar, eu vou ensinar. Mas eu via que o meu filho não queria aprender. Já depois dele grande, já homem, foi que ele olhou para mim e disse: mãe, eu não sabia sobre dinheiro naquela época. Mas eu lhe levei para você aprender, meu filho. Eu lhe mostrava, você não via? Eu indo para o carro, pegar as roupas, vendendo, dobrando, guardando, comprando. Você não via que eu recebia, guardava o dinheiro? Sim, eu via, mas eu não sabia o valor que o dinheiro tinha. E isso, ele já tinha seus 12, 13, 14 anos. Era nessa fase que eu levava ele para tentar ensinar. Mas quando eu levava, eu percebia que só me fazia raiva. Como assim? Eu levo meu filho para aprender, para ele me ajudar e ao mesmo tempo ele aprender a viver no mundo. O valor que o dinheiro tem. Porque quando é criança, a criança vê o pai ou a mãe com dinheiro. Minha mãe é rica. Era assim que meu filho falava. A senhora é rica, né, mãe? A senhora tem dinheiro. Porque ele via eu ganhando dinheiro, a senhora é rica. Então eu digo, não, vou começar a mostrar, vou começar a ensinar, que assim ele vai ver que o dinheiro não é riqueza e que ele precisa aprender a trabalhar. Mas quando existe maldição em uma casa, você vai ver que o filho não vai querer aprender. E os pais não vai ter paciência de ensinar. É isso que a Bíblia ensina. Entende? Então Deus explica, por ele não ter paciência de ensinar, por ele não entender como funciona a palavra, ele vai desistir, ele vai abandonar, ele vai fazer descaso. Então Deus diz, ele vai fazer o quê? Porque ele apacenta-se a si mesmo. Como eu vou estar subindo e descendo com um filho que, em vez de me trazer vantagem, em vez de me ajudar quando eu levo, ele me dá despesa, porque ele tá toda hora pedindo lanche, pedindo picolé, fazendo raiva, sentando nas roupas, brincando. Não tá nem aí para aprender. É isso que Deus quer dizer. Então, aonde existe maldição, vai existir uma má comunicação. Você vai ver pela visão essa má comunicação do que Deus explica. Então, Deus diz: comes a gordura vós e vestes de lã. Quer dizer, vai comer a gordura como se fosse a carne, vai ser enganado. E vai se cobrir de lã, porque não tem visão. Entende o que Deus está explicando aqui? Que apacentam-se a si mesmo, eles vão se cobrir de lã. Porque eu falo, o filho não quer aprender. Eu também não tenho paciência de ensinar. O que vai ser desses filhos? Ele vive, a Deus dará. O futuro a Deus pertence. É mais ou menos isso que Deus ensina, que o ser humano que ele é ímpio, ele não crê na palavra, ele vai buscar a razão dele, a visão dele, o sentido dele. É por isso
que ele não vai conseguir sair da vitimização e da murmuração, porque ele apacenta a si mesmo. Porque todo mundo sabe que mentir é pecado. Que quando existe mentira, existe a língua da falsidade. Então eu minto ao meu benefício. Eu falo por mim, cada um faça o seu. Mas ele não sabe que na fala da falsidade, na língua dobre, vai existir uma corrupção. Por isso ele não vai conseguir ver a razão. Ele só vai se dar a razão. Entende? Então, em toda casa que existe idolatria, feitiçaria, espiritismo, tudo isso você vai perceber que esses filhos, ele cai em maus relacionamentos. Em relacionamentos abusivos, tóxicos, ou que segure a vida dele material, que ele não vai conseguir evoluir espiritualmente, materialmente, porque nada começa do plano natural, é do espiritual para o natural. Entende o que Deus explica? Então, como eu creio em Deus e eu não creio na palavra? Por que eu não creio na palavra? Porque eu não consigo ter empatia. Porque a minha simpatia, a minha empatia, a minha gratidão só está ao meu benefício, à minha satisfação. Isso, os ímpios, eles não se questionam. Porque é que na rua, eles são um poço de formosura. E dentro de casa, eles não conseguem ter paciência. Entende? Porque eles ignoram o pecado. Então, ele só faz dizer que crê em Deus e que crê na palavra. Que se eu julgar errado, eu vou viver o meu julgamento. Mas eles não querem ver o que está vivendo. Por isso é que na maioria das casas que eu já vi, que pais que enterrou filhos precocemente, houve velório naquela casa, os filhos ganharam o mundo. Os filhos têm uma mal convivência com aqueles pais. Os filhos tentam conviver, porque eles se vitimizam, porque eles querem ser o filho. Agora os pais, eles querem ser os filhos. Eles querem, né, ser suprido de amor, de carinho, estão se vitimizando o tempo todo. E depois os filhos vão prestando atenção. Os filhos vão começando a ter na obrigação de pôr uma barreira, porque os pais invadem totalmente a vida daqueles filhos, os que convivem. Porque a maioria que eu vi de casa que houve morte precocemente, aqueles filhos foram para longe dos pais. Porque eles querem conviver com os filhos. Mas se eles estão convivendo com os filhos, existe uma má comunicação, uma má disfunção, um desequilíbrio emocional. E é por isso que eu acredito que Deus afasta aqueles filhos para proteger das palavras mal proferidas. Os filhos vão viver o que os pais falam. Eles dizem que crê na palavra, mas ele não entende como funciona a palavra, porque se acreditasse na palavra, não fofocava. E porque ele vive falando mal? E porque ele vive se vitimizando? Porque ele não tem visão. E Deus explica isso. Eles se dão razão. Eles apacentam a si mesmo. Então você percebe na falta de paciência que a pessoa não tem quando ela está vivendo aquilo que é como se ele não tivesse uma permissão para viver. Não existe ali uma permissão para ele viver algo bom desde quando existe um ressentimento. Existe uma mágoa ali, ele nega, ele vive da negação. Mas aí quando você tenta se aproximar, não existe comunicação. Vai existir agressão, vai existir ressentimento naquela família. Por quê? Porque tem o excesso do pecado. Entende o que Deus explica? Eles vivem negando. Eles vivem de aparência. Eles vivem sem crença nenhuma. Então o que é que vai acontecer? Os problemas que houve na casa dos pais vai haver na casa dos filhos por conta disso, porque ele diz crer em Deus, mas ele não crê na palavra. Se acreditasse na palavra, queria buscar por que estava sentindo isso. Por que estava vendo essa falta de comunicação, essa falta de razão. Por que é que Deus tem tantas mil promessas na Bíblia
Mas eu tive problema com meus pais e agora estou tendo problema com meus filhos. Como assim? Deus explica. Por quê? Porque você vem, às vezes, de famílias idólatras. De pessoas que diz crer em Deus, mas ela só é boa na rua. Mas ela só é boa onde ela vê vantagem. Entende? Então, aquela pessoa que tem visão de vantagem, aquela pessoa que vive como um sepulcro, ela não é a mesma coisa que ela é na rua, ela é em casa. Por isso ela tá com a fala mal, por isso ela vai estar falando, se vitimizando, murmurando, chamando os filhos de preguiçoso, de maloqueiro. Eles a renegam porque teve aqueles filhos. Ele bota a culpa, quando eles veem a vida que eles vivem, eles vão botar agora a culpa nos filhos. Porque se eu vivo assim é porque eu tive você. E para que eu tive você? Maldita a hora que eu tive você, porque você não me serviu de nada. Para que você... Então ele teve os filhos para ter lucro, para ter vantagem. Deus explica isso. Eles não têm amor. Eles não fazem nada pelo outro. Ele faz por ele. Então você vai perceber nessa falta de razão. Quando eles percebem que você não está ali para servir a eles, ele já vai ter a palavra de vitimização. Então ele vai desfazer, maltratar e se vitimizar. Então você tem que entender o que significa a profecia. Porque quando você ouve todo tipo de profecia, você tem que entender que uma pessoa que ela é usada por Deus, ela tem que ser remida, ela tem que ser limpa, o coração dela tem que ser puro. E ninguém consegue fingir por muito tempo. Então eles fingem o quê? Eles fingem na rua. Eles fingem que são uma boa pessoa no mundo, mas dentro de casa eles vão sentir, eles vão ter que ver. Entende o que Deus explica? E é por isso que você tem que entender que existe uma diferença entre profetas e pastores. E que a Bíblia não está falando apenas das igrejas, e sim das casas. Por isso Deus diz aqui, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Os pais é quem profetiza na vida dos filhos. Os pais é quem cria todo o cenário da vida do filho. Então, enquanto aquele filho está sendo criado, está sendo gerado, está crescendo, os pais eles vão vivendo por ele. Ele está suprindo de coisa, estão dando coisa àqueles filhos. Mas você percebe que eles não têm amor para ensinar, eles não abrem mão de nada. Eles não abrem mão de nada, eles vão dar sentido e razão à vida que eles querem ter. Entende? Depois, agora, estão criados, agora tá tudo bem, né? Agora ele vai, agora o quê? Querer aquilo que eles não deram. Agora eles vão querer aquilo que eles não deram. Os filhos vão estar prontos para viver uma nova fase, não tiveram boa convivência com os pais ou estavam trabalhando, ou viajando, ou bebendo, ou curtindo. Você acha que vai existir aí uma boa comunicação? Você acha que vai existir uma boa comunicação? Só se não houver maldição. Entende o que Deus está explicando? Só se não houver maldição. Eu criei o meu filho para você ter ideia do que eu estou falando. Porque eu sei bem do que eu estou falando. Quando eu me separei do pai do meu filho já tinha 9 anos. 9 anos já tinha dado tempo suficiente para eu dar amor, para eu dar carinho. Eu fui mãe Amélia, esposa Amélia, eu vivia para o lar, até os meus filhos ter 9 anos. Depois dos 9 anos, eu me separei e passei a trabalhar. Então, essa segunda fase, meu filho sentiu a ausência. Então, ele sentiu a carência. O pai não dá valor, a mãe não tem tempo, ou tá viajando, ou tá vendendo, ou tá cobrando, ou tá bebendo. Então, ele viu aquilo tudo. Ele cresceu na carência. Eu supri até onde eu pude. Entende o que Deus explica? Então, quando eu comecei a prestar atenção, que eu era muito ausente, que ele precisava aprender, que eu precisava mostrar, porque ele começou a dizer que eu era rica, eu comecei a levar para o trabalho. Vou levar. Levo para a escola, levo para jogo, levo para dentista, levo para o trabalho também.
É só estar em casa agora, bora ajudar a mamãe. Eu pego de um lado, você pega do outro da sacola. Mas lá eu comecei a perceber que em vez de eu ser ajudada, eu era atrapalhada. Eu era atrapalhada. Quer dizer, a criança ela não tá nem aí para aprender, só vive pedindo, não quer aprender. Então, quando existe maldição numa família, quando você leva o filho para o trabalho, filho do seu sangue, principalmente se for filho único ou filho mais velho, que é o que mais cai um problema de maldição, um problema que é de geração. Quando fala maldição, é um problema de geração. Um problema que já é de geração. Então, você vai perceber que o filho nem obedece, nem ouve, nem aprende, e é como se ele não quisesse aprender. Ele vive por ele. Entende o que Deus explica? Ele está vivendo por ele, vai ter ouvidos, mas não ouve, vai ter olho, mas não vê, vai ter pé, mas não anda. Por quê? Porque não existe ali uma razão. Não houve uma razão. Então eu era tão boa mãe que no Dia dos Pais o meu filho postava Feliz Dia dos Pais com mamãe. Mas não quebrou a maldição, porque houve a plantação. A plantação ela é gerada com o descaso, com o excesso do medo. Um problema que ele é de problema de geração, que é o que eu vim, que é como eu fui criada, né? Quer dizer, minha mãe disse que crê em Deus, mas foi para onde? Para a feitiçaria, para o espiritismo. Como crê em Deus? Desobedecendo a Deus, não crendo na Bíblia? Crendo numa religião para dar razão e satisfação àquilo que ele já vive. Porque ele não quer mudar. Porque falta de ver não é. Falta de ouvir também não é. Porque a pessoa ouve que ela também está errada. Mas ela não é convencida. Por que não é convencida? Porque a pessoa está vendo que tem problema com todo mundo, mas ele é guiado pela sensação dele, pelo sentimento dele. Então, como assim? Eu creio em Deus, mas não creio na palavra. Como assim eu creio na feitiçaria, mas não creio na inveja? Por que eu vivo negando meus próprios sentimentos, no ressentimento? Porque eu não creio. Porque eu preciso que o Espírito me diga. Porque eu preciso ser convencido. É isso que Deus explica. Por isso Deus diz, eu sou quem te convenço. Eu quem liberto, eu que exorto, eu que convenço. Então, uma pessoa que ela crê em Deus, mas ela foge da palavra, você percebe até na visão da pessoa. Você tenta falar, a pessoa já faz descaso, ela sai. Ela ignora. Entende? Porque ela não consegue. Por conta dos traumas, das feridas. Por isso naturaliza tudo. Por isso esse tipo de pessoas, eles naturalizam as doenças, as percas, as frustrações, os traumas, ele não quer saber. Ele quer ter um sentido de vida. Então, o que é que Deus faz? Deus afasta os filhos, para que os filhos, quando crescer, eles também queiram saber. Porque se estiver junto ali, não cresce. Entende o que Deus explica? Não vai crescer. Então, na casa que tem excesso de... Pode prestar atenção, se tiver excesso de prostituição em uma casa, aquele filho que fica ali, é aquele filho que vai existir aquela disfunção, aquela discussão, aquela gritaria, aquela vitimização, aquela culpação, um culpa o outro. Entendeu? Porque existe excesso de pecado ali. E a pessoa não crê no pecado, ela crê em Deus, mas ela não crê no pecado. Entende o que Deus está explicando? Então, os filhos que dizem, eu não quero viver esse estilo de vida da minha mãe. Eu não quero viver. Então, tem que buscar o quê? Buscar a Deus. Ou vai ficar preso. Porque vai ficar preso pelas palavras da mãe. Aquelas palavras que a mãe disse, não vai dar para nada. Eu conheço filha, eu conheço menina que namorava com um homem excelente, que fazia faculdade de engenharia. E a mãe brigava, esculhambava a filha, porque a filha não fazia as coisas como ela queria dentro de casa. Ela dizia que aquele homem que estava namorando com ela, quando descobrisse quem ela era, que a filha era uma preguiçosa, vagabunda, esse homem não vai ficar com você. O homem largou. Depois de muito tempo, o homem largou, não casou. E essa moça sofreu horrores. Mas a mãe só desfazia, só rebaixava a filha, só maltratava a filha.
E ela dizia para a filha, você não vai prestar para nada. Você, esse homem está com você porque não lhe conhece, não sabe como você é preguiçosa. Como pode? Deus diz, ele vive por ele. Ele não apacenta ovelha nenhuma. Os filhos dele é que leva toda a carga, toda a energia dos pais. Entende? Então a vida dos pais trava a vida dos filhos por conta disso, porque a palavra tem poder. Então eles dizem que a palavra tem poder, mas ele não crê na palavra. E anda na igreja. Entende? Ele não é convencido da palavra. Então quando ele vê, ele vai dizer o quê? Bem que eu disse que você não ia prestar, bem que eu disse que você não ia dar para nada. Tá entendendo? Ele esquece da razão, por isso Deus explica aqui. Que eles apacentam-se a si mesmo. Isso não está querendo se referindo só a quem está na igreja, não. É quem vive dentro das casas. São as pessoas que não sabem o que vive. Por isso Deus explica. Filho do homem, profetiza contra os pastores. O que é ser um pastor? É só você estudar. Pastor quer dizer orientar. Então, se você não orienta nem os seus filhos, se você não crê em Deus nem para criar os seus filhos, nem para saber a razão do que você sente, do que você vive, como você crê em Deus. Entende o que Deus está explicando? Então, se houve problema na casa dos pais, vai haver na casa dos filhos, porque ele não tem paciência, porque ele não tem amor, ele não sabe o que é isso. Porque ele não vai ter gratidão. Tudo que os filhos fazem, você faz mais do que a sua obrigação. Você entendeu o que Deus explica? Que é na falta que você vai perceber. Como uma pessoa diz que me ama e ela está o tempo todo desfazendo de mim? Não existe amor. Não existe amor. O amor tem que ter uma razão e um sentido. É você que tem que entender que amor é esse. Que amor é esse? Que eu amo meus filhos, mas sou eu que maltrato, sou eu que maldiz. Então, e o nome disso é maldição. Então o povo pensa que a maldição é quando morrer? Não, a maldição é aqui na terra, que os pais plantam na vida dos filhos. Entende o que Deus diz? É a palavra mal proferida, é a má dicção. É aquela pessoa que só quer se dar razão. Entende o que Deus está explicando? Então toda pessoa que ela caminhou no mundo dessas trevas, que é prostituição, feitiçaria, espiritismo, que você dá a cabeça, as pessoas dão a cabeça aos espíritos para cronificar, cauterizar a mente deles, eles caem em relacionamento ruim. Eles têm a vida travada, o sentimento corrompido, os filhos desobedientes. Quer dizer, se você tiver filho, leve os seus filhos para o seu trabalho que você vai ver se existe maldição ou não. Porque todos que eu vi não tiveram paciência. Os filhos não conseguiam ali conviver com os pais. Essa mesmo que eu estou contando para você, botou um mercadinho com uma padaria e não durou. Não durou porque ela não confiava nas filhas, achava que as filhas roubavam e era aquela desunião e terminou fechando a padaria. Quer dizer, não busca Deus, busca o espiritismo, não firma. Não firma, vai viver ganhando e perdendo, vai viver, então vai se sentir a vítima do mundo. Porque não quer ouvir que está errada. Querem dar razão. Elas querem dar razão. Essa mesmo, ela dizia assim, Ju, quando eu ia com ela para algumas casas, que eu já fui muito saber da minha vida, você anda ali no quarto do Exu, eu não ando. Eles que ditam o que é bom para eles. Não, porque eu não posso andar ali, não. Eu tenho energia de luz. Aí tá ali acendendo vela para aquelas estátuas. Eles que não precisam de Bíblia. Eles não precisam de Bíblia. E vivendo toda a maldição, porque para eles isso não é maldição. Viver nos médicos não é maldição. Viver adoecendo não é maldição. Viver uma má disfunção familiar não é maldição. Isso não é maldição, então eu não entendo o que é maldição para esse povo. Eu não entendo o que é maldição. Viver ganhando e perdendo não é maldição. Então eles acreditam que a maldição é só quando estiver no inferno, que eles não têm mais como resolver. Porque Deus diz, enquanto está na terra, tem como resolver. Ainda tem gente que aceita Jesus, mas ele não quer libertação. E Deus diz, não tem como fazer libertação. Vai aceitar Jesus para não ir para o inferno, mas não vai ter vida abundante. Porque quer continuar no mesmo erro.
Porque não quer confessar pecado, porque não quer ver os seus erros, vai continuar com os mesmos erros. Então, os filhos, para se proteger, ele vai ter que manter uma distância dos pais. Os filhos, para se proteger, Deus explica. Se você amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, eu não posso fazer o papel de Deus na vida de quem não crê em Deus. É isso que Deus explica. Então, eu creio em Deus e obedeço a Deus. Então, o que é que eles fazem? Critica quem obedece. Fala mal e desfaz de quem crê. Entende o que Deus explica? Porque eles não sabem como isso funciona. E é por isso que você tem que entender o que Deus está explicando aqui. Porque ele não está falando da igreja. Ele está falando de igreja e de casa. Por isso ele diz que é os filhos dos homens. Está dentro da sua casa. Dentro. Então, quando você andar numa igreja que o pastor ele não quer pregação sobre o espírito, sobre o pecado, ele não quer esse tipo de pregação, ele não crê em Deus. Entende? Ele tem Deus como um negócio, como uma empresa. Ele quer ganhar para ele. Então, ele apacenta ele. Como ele vai crer em libertação? Como é que ele vai crer em pecado? Entende? Ele não é convencido da palavra. Ele crê na feitiçaria, mas não crê na palavra. Ele crê em inveja, mas não crê em ressentimento. Ele não sabe o que ele sente. São pessoas ignorantes. Entende o que Deus explica? Então você vai ver o reflexo da vida dos pais na vida dos filhos. A mal comunicação. A mal comunicação. Por isso Deus explica que enquanto os pais idolatram, os filhos se prostituem e adulteram, porque caem em relacionamentos ruim, que tem uma má disfunção aí. O sentimento corrupto, eles estão buscando fora aquilo que precisa buscar dentro. Aquilo que precisa buscar dentro. Então, como eu não tinha experiências, quando eu via meu filho daquela forma, eu achava o quê? Que eu não estava conseguindo ensinar. O menino não queria aprender. Para que eu estar levando? Eu levo você para aprender, você tá pedindo sanduíche, pedindo água. Mãe, eu tô com sede. Mãe, isso. Mãe, aquilo. Então eu vinha, para que eu tá ali levando se você não quer? E quando via o dinheiro, mas a senhora é rica. Me dê isso. Me dê aquilo. Tá entendendo? Então eu já não levei mais. É isso que Deus está explicando aqui. Como vai ter paciência? Como vai querer ensinar? Se não sabe do que eu tô falando. Vai viver cada um por si. Quando chegar a fase dos filhos, os filhos também vão viver. Se os pais não são curados, vão cobrar. Agora eles querem ser os filhos. Eles vão querer ser os filhos. Os coitadinhos, que os filhos agora têm que cuidar dele, fazer o papel que ele não fez quando os filhos eram criança, muitas vezes. Entendeu? E os filhos, por viver indignado, diz, eu não entendo. Que fala é essa? Que quer amor e não me deu amor. Entende o que Deus está explicando? Então é você que tem que querer saber o que Deus explica sobre o Filho do Homem profetiza contra os pastores. Porque não é somente as igrejas. Pastorear é orientar, é ensinar, é impulsionar, é dar caminho a uma pessoa. Então, se existe um problema que é de geração, você vai tentar dar o caminho. Mas por não ter paciência, você não vai conseguir. Entende o que Deus está explicando? Você não vai conseguir dar esse caminho. Porque você vai estar julgando, vai estar desfazendo, vai estar maltratando ou ignorando. Entende? Porque você está vendo que você não está conseguindo. Por isso eu lhe contei esse caso do que aconteceu comigo lá no passado. Eu nunca tive essa visão. Eu tive visão que eu levei e foi pior. Porque o menino estava dizendo que eu era rica. E agora queria ver me pedindo mais. E eu digo, eu levei para aprender. Eu queria ensinar. Vender. Meu filho, você tem que saber que mamãe não é rica, não. Mamãe vende e mamãe trabalha para ter. Você tem que aprender a ganhar o seu. Eu queria lhe ensinar. Mas eu vi que era pior. Entende o que Deus está explicando? Então você tem que ter essa visão do que é uma maldição. Que as pessoas ignoram tanto sobre a maldição. Então, família que tem maldição também, eles vão ter maus escolhas. Os filhos mesmo vão ter maus escolhas. Pela carência. Pela carência. Por isso os filhos se abalam com as palavras do pai, se sente aflito e vão buscar fora.
aquilo que está sentindo, entende? E vão fazer maus escolhas. Escolhas precipitadas, relacionamentos ruins, porque eles não se conhecem. Estão sendo criados ainda, estão se formando ainda. Como vai saber ter escolhas? Entende o que Deus está explicando? Tudo isso é um problema que é de geração. Então você vai perceber que se houve problema na geração dos pais, vai haver na vida dos filhos. E os filhos, por ter carência, se vitimiza, não tem paciência, vai vivendo pela razão dele, depois vai viver também pela insatisfação dele. E aí as palavras já foram proferidas. Menino preguiçoso, menino relaxado, menino que não faz nada, menino. E você não tá sabendo o que tá fazendo. Tá plantando a maldição. Tá plantando a maldição. E depois da maldição plantada, o filho tem que querer saber para poder quebrar a maldição. Os filhos não querem saber. Deixa eu crer em Deus do meu jeito. Porque eu só quebro maldição na vida dos meus filhos enquanto eles são pequenos. Depois de grandes, os filhos é que tem que querer. É isso que Deus explica. Os pais só podem orar, porque Deus, ele respeita o livre-árbitro. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.